Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre os costumes penitenciais, né? Entendendo qual a diferença entre um jejum, uma abstinência, até mesmo a mortificação, né? Em que ocasião devemos fazer e qual a melhor, ou pelo menos em linhas gerais, né? A melhor maneira de aproveitar bem os frutos dessas práticas. No bloco anterior, disse aqui que voltaria nesse assunto com o Padre Wander. Vamos já direto a ele então, Padre Wander. Há dias específicos no ano que é obrigatório, quando a gente diz obrigatório, a gente está dizendo, obviamente, né, para cumprir a vida da espiritualidade, o dia a dia, né, daqueles que querem seguir o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo e que a Igreja Católica é guardiã desses ensinamentos. Então, sobre essa ótica, é obrigatório, tem dias específicos do ano que é preciso fazer o jejum e abstinência, que dias são esses e como eles devem ser feitos? Tá bem, Eric. Há 2 dias específicos que ficaram salvaguardados como dias de abstinência e jejum em todo o nosso ano, no ano litúrgico, que já se sabe que são a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Num perímetro aí muito pequeno, intervalo de um pouquinho mais de um mês. Agora, há alguns, entendam o que eu vou colocar aqui, alguns estudiosos sobre a legislação penitencial, porque há uma legislação penitencial, há uma lei penitencial dentro da igreja. E até um órgão mesmo dentro da igreja que cuida disso, né? A penitenciaria romana. Penitenciaria apostólica, né? A penitenciaria apostólica. Então, é preciso lembrar, Eric, que alguns defendem que a importância da penitência, do jejum, da abstinência do jejum, não ficaram reduzidos à quarta-feira de cinzas e à sexta-feira santa. Certo. Mas estão marcados para todas, está marcada para todas as sextas-feiras do ano. Tá. Que o caráter penitencial de abstinência e jejum das sextas-feiras é universal. Não está restrito a uma única sexta-feira no ano, que é a mais importante de todas as sextas-feiras, no sentido da nossa fé e da nossa liturgia. Eu fico, isso aqui é um parecer meu, com os que interpretam a legislação penitencial como sendo para todas as sextas-feiras do ano, Érico. Certo. Então, toda sexta-feira do ano é dia de jejum e abstinência ou somente abstinência? Então, toda sexta-feira do ano é dia de abstinência de carne. Tá. E se os fiéis querem ser muito generosos, dia de jejum também. Certo. Se querem ser generosos. A pergunta é, onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. O que cada um quer. Não é que há uma obrigatoriedade para que depois vocês não sejam refutados. A obrigatoriedade explícita está sobre a quarta de cinzas e a sexta-feira santa. Do ponto de vista, ok, a pergunta foi essa, né? O dia que é obrigado, então pronto, essa é a resposta. Né? Agora, se nós quisermos dilatar um pouco o coração, nós pensamos em todas as sextas-feiras. Tá. Por quê? Porque, por excelência, Eric, pelo fato de Nosso Senhor ter dado a sua vida por nós no Calvário, na cruz, numa sexta-feira, quem de nós não percebe que a sexta-feira tem um peso sobrenatural, tem um peso litúrgico diferenciado? A sexta-feira é o dia penitencial por excelência e que também um dia para se rezar a Via Sacra. Qual dia da semana específico para se rezar a Via Sacra quando se reza só uma vez na semana? E a Via Sacra também não está restrita ao tempo quaresmal. Conheço milhares de pessoas que rezam a Via Sacra todas as sextas-feiras do ano, Eric. O que tem que ficar claro é qual é o fim pelo qual se está fazendo esta abstinência, esse jejum, que é me unir mais perfeitamente a Nosso Senhor, ao seu sofrimento na cruz, em desagravo e reparação pelos crimes da humanidade cometidos contra Ele, contra o seu Santíssimo Coração e o Santíssimo Coração de Nossa Senhora, e com o claríssimo objetivo de trazer remédio aos males do mundo, ao pecado do mundo. É por isso, a minha penitência de sexta-feira, ela tem, aí é a finalidade do que nós falávamos no início do programa, Eric, de reorientar toda a história para o Senhor, de pôr remédio, de tirar as almas da lama, da treva do pecado. Então, se eu me uno por essa abstinência, esse jejum, a meu Senhor,
a sua paixão, a sua entrega por nós na cruz, e me entrego, e me uno, e rezo, e aquele dia intensamente vivo esse jejum. Eric, isto é estupendo. É estupendo. Eu estou cooperando com o nosso Senhor na obra de dilatação da redenção do mundo. E nós temos notícias claras. Quanto de conversão, Eric? Não só pessoal, mas quanto de conversão, de verdadeiras conversões duríssimas, impossíveis de acontecer, foram alcançadas, foram obtidas, foram arrancadas através da penitência de uma determinada pessoa. Os santos que foram sacerdotes, aqui falando como pároco, a diferença entre um pároco que é nada e um pároco que é muito santo é o quanto ele faz penitência e ele reza pela conversão do seu rebanho. O quanto ele se deixa pregar com Cristo na cruz para que o seu rebanho seja salvo, para que o seu rebanho se converta, para que o seu rebanho mude de vida. Quando São João Maria Vianney comia, ele fazia jejum, mas era ali uma no cravo e uma na ferradura o tempo inteiro. Não é que era coisa mediana não, que a coisa ali era de... Né? E quando ele fazia muito jejum, mas quando ele comia as batatinhas, porque ele cozinhava para a semana inteira só batata cozida sem nada, e ele ia comendo e no final da semana elas já estavam emboloradas, já estavam feinhas. E ele comia mesmo assim? Ele comia mesmo assim, mas comia pensando nos que estão na prostituição, nos que estão no álcool, nos que estão nas drogas, Senhor. Eu me crucifico e me uno à tua cruz e me faço instrumento nas tuas mãos de reparação e de purificação do mundo. É esse o tesouro. Não é autoajuda, Eric. Senão vai dar a impressão de que a coisa é para fazer autoajuda, é para eu me sentir melhor e nada. É para tocar o coração de Deus, é que a penitência toca o coração de Deus. Esse fato tem que frisar, Eric, porque quantas conversões saem da penitência, dos joelhos, do jejum e de outras penitências. Eu conheci casos de pessoa que vamos lá, coisa muito simples, viu? Mas que há muito tempo dormia no chão, sozinha, pela conversão de A, de B, de C, e com o tempo Deus escutou a sua penitência. Deus recebeu a sua penitência favoravelmente. E aconteceu aquilo pelo que tanto estava se penitenciando. Santa Dulce dos Pobres, que dormiu tantos anos numa cadeira, né? Dormir numa cadeira uma noite, duas, já é desconfortável. Agora imagina anos e anos, né? Madre Teresa de Calcutá, que recebia doações de sapatos para os seus pobres e pegava o pior dos piores e não significava que era o número do seu pé, né? Chegou a deformar os pés por essa razão, porque usava sapatos menores do que o tamanho exigia. Quer dizer, isso para lembrar os poucos, mas são tantos exemplos dos santos maravilhosos. Tantos exemplos maravilhosos. Isso mostra o poder da penitência. Nós esvaziamos, Eric. Por que nós esvaziamos? Vamos ser realistas. Por que nós esvaziamos, Eric, a necessidade de penitência? Porque perdeu-se a noção do pecado, do sentido daquilo que tem que se pôr remédio, Eric, da necessidade, perdido o senso do pecado, perdeu-se a noção da necessidade de conversão. E perdida a noção da necessidade de conversão, perdeu-se a noção da necessidade de penitência, Eric. Não existe conversão sem penitência. Mas me mostra um caso de conversão sem penitência. Se o fulano disser que tem uma vida espiritual forte e não tem penitência, posso falar com muito respeito? Não tem. Está inventando. Né? Mostra-me a tua vida penitencial e mostrar-te-ei qual é a tua vida espiritual. Mostra. Não mostra... mas eu rezo 4... Não reza. Você reza 4 rosários num dia sem penitência, o primeiro dia e o segundo. No terceiro você abre a janela e joga o rosário pela janela. Porque a carne vai vencer, o homem carnal vai vencer. Se ele não for todos os dias combatido, Eric, e se eu não me unir, porque penitência tem o sentido de unir-se à cruz. Se eu não me unir à cruz diariamente, não vai haver vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre o demônio. Não vai haver vitória. Tem que ser muito concreto. Por que os santos venceram? Os santos venceram porque eles viveram para a cruz. Você conhece um santo que não viveu para a cruz, Eric? Acho que não existe, né? Acho não existe. Hein? Você já ouviu falar de um certo São Charbel? Pois é, um exemplo maravilhoso, São Charbel, né? Eu me lembrava de São Charbel em relação a essa questão
da abstinência, São Charbel, que vivia retirado numa área montanhosa, né, sendo ele eremita, né, vivia isolado, sozinho. A maioria dos eremitas até hoje, lá, né, no Líbano, num espaço chamado Vale Santo, muito bonito, onde tem alguns eremitas até hoje dormem num travesseiro de pedra. Até hoje. Isso não é do passado. Hoje acontece isso. Penitência. Né? Pois é. São Charbel, obviamente, um desses penitentes, e ele cultivou belíssimas uvas durante muito tempo. Né? Durante muito tempo ele cultivou uvas. Acontece que durante a vida dele, diz as pessoas que acompanharam os testemunhos, que ele nunca comeu uma sequer. Nunca comeu uma uva um único sequer. bago de uva. Né? E qual é o problema comer isso? Não teria errado. Hoje vou comer uma uva. Não, durante anos. Mas certamente foi uma penitência difícil de fazer. E Deus honra até hoje tantos milagres e graças extraordinárias sobre a vida de São Charbel. Até hoje no mundo inteiro, né? Depois de tanta riqueza e beleza. É que, Eric, São José Maria falava, com amor não há nada pequeno. Cada um desses bagos de uva que ele não comeu, oferecendo a Deus, pela conversão dos pecadores, em reparação, foi oferta santíssima, agradabilíssima e produziu um efeito enorme. Quando você lê a vida de São Francisco Xavier, o grande missionário, o patrono universal das missões, Eric, quando ele vai à Índia, na nau que o levou para lá, ele dormia o tempo inteiro no relento, tinha uma cabinezinha para ele, muito modesta, mas que ele deixou a outra pessoa. Ele dormiu no relento o tempo inteiro lá fora, e o seu travesseiro, a exemplo de São Charbel, era âncora. Olha só. Ele dormia com a cabeça na âncora. Às vezes, por uma emergência, a gente tem que dormir no sofá, alguma coisa, no outro dia amanhece uma noite. Já reclama o dia amanhece inteiro, né? Péssimo, né? Eric? Imagina, a viagem longa, aquela nau chacoalhando e ele dormindo ao relento e ele dormindo com a cabeça na âncora. Há também um outro relato na vida de São Francisco Xavier, bonito, numa biografia que eu li dele, que quando ele atendia, por exemplo, um penitente, né, em confissão, e ao invés dele dar a penitência para a pessoa, ele mesmo se penitenciava até se flagelando, o que é uma coisa para a nossa cultura de hoje que ninguém admite uma coisa dessa. Né? Uma coisa gigante. Eric, podemos ir um pouco mais longe aqui? Estamos num bate-papo, não? Sim. Qual a diferença entre um cristão autêntico e um cristão de casca, um cristão falsificado? Qual a diferença sumária entre um cristão autêntico e um cristão falsificado? A grande marca entre um cristão autêntico e um cristão falsificado é o quanto esse cristão, o quanto esse católico traz da paixão do Senhor na sua vida, o quanto ele se assemelha à paixão, o quanto ele enraiza em si a paixão do Senhor, seja através da oração, seja através da penitência, o quanto ele não vive isto. Aqui define tudo. É a vida penitencial e de oração de um cristão, portanto, é a vida de Gólgota dele, de participação no Calvário dele, que vai definir o quanto ele é cristão e o quanto ele não é. Logo, existe um cristão sem se assemelhar à paixão do Senhor, sem vivê-la? Impossível. Impossível. E a dificuldade que a nossa geração e que o nosso tempo tem de encarar a necessidade da penitência é tão grande, Eric, que todas as últimas aparições de Nossa Senhora, desde La Salette até Lourdes, Fátima, Paris, Akita, ainda as em observação, Garabandal e Medjugorje, mas que acreditamos virá o tempo da aprovação, o tempo inteiro, como é que Nossa Senhora começa? A penitência, penitência, penitência. Pois é, até mesmo um ano antes da aparição de Nossa Senhora em Fátima, o anjo deixou claro isso, pediu essas crianças, talvez por isso elas já estavam treinadas, porque até mesmo as crianças, São Francisco Mártir e Santa Jacinta, e até mesmo a irmã Lúcia, acostumaram a fazer as penitências, mesmo com coisa de criança. A gente aprende muito com essas crianças, a gente não para de aprender com elas, né, Padre Wando? Eric, primeiro, quando Deus envia um mensageiro do céu, um anjo seu, e a primeira mensagem do anjo é penitência, 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 é que Deus está amando. Tem pressa, se emendem, se corrijam. Deixem que a minha graça reoriente o viver de vocês para a direção para a qual deve estar orientada, que é a minha glória, que é o meu serviço, que é o meu louvor, que é a minha adoração, que é o céu. Ponto. Então, o enviado de Deus, que presumidamente ali, muitos acreditam que seja São Miguel, não tem uma palavra final sobre o tema, mas há vários indícios que dão a entender pelas qualidades do mensageiro e pela maneira como ele se comporta
dá a entender que seja São Miguel. E mesmo quando ele diz eu sou o anjo da paz, não exclui que esse anjo da paz possa ser o próximo Miguel. É porque São Miguel é o pacificador por excelência, pois né? Pôs o demônio para correr do céu. Literalmente. Com a potestade de Deus. Quando o demônio quis inflar o céu lá numa grande ruína, ele pôs o demônio para correr do céu, então é por excelência o pacificador, São Miguel. E pacificar é vencer a guerra, Eric. Só um detalhe aqui, não vamos nem entrar muito nisso. Pacificar, sem guerra não há paz. Sem guerra não há paz. Sem guerra contra o pecado, não há paz com Deus. Ponto. O que fica muito claro, Eric, é que aquelas crianças assumiram com uma gravidade sobrenatural tão grande o apelo do céu. Você vê que o que elas viveram foi tão sobrenatural, foi tão místico, que crianças de 7 e 9 anos passaram a ter uma prática penitencial de dar inveja. Elas eram pastorinhas e demandavam energia física e andavam o tempo inteiro, e andavam em muito, e gasta-se energia, e tinham que comer, e tinham que beber. E vejam, Eric, passaram a não comer nem tomar água. Nem tomar água, nem tomar água. A questão da cordinha com vários nós amarradas na cintura, que eles utilizam, silício. Que causa aquele desconforto penitencial. Um silício, um pequeno silício. Mas por quê? Porque viram o céu. Porque entenderam a grandeza do amor de Deus e a maldade do pecado, Eric. E só faz penitência, só assume uma vida penitencial autêntica quem entende a grandeza de Deus e a vida de santidade, Eric, e a maldade do pecado. Quem não entender a maldade do pecado, por que vai se preocupar em expiá-lo? Por que vai se preocupar em repará-lo, Eric? Bom, quando a gente olha o exemplo dos santos e desses santos, os irmãos, né, que são santos da igreja, crianças e santos canonizados da igreja, e a gente voltando ainda na questão da sexta-feira, né, é uma pessoa que pode fazer a abstinência da carne na sexta-feira, uma pessoa que tem saúde para isso. Eu não estou falando da sexta-feira santa, porque isso, obviamente, e nem a quarta de cinza, porque isso já está claro que é o mínimo do mínimo. A pessoa pode fazer, ela não quer fazer a penitência. Olha, eu não quero fazer a penitência. Isso é matéria de pecado? Sim. Se não é um pecado grave, Eric, porque não está pressuposto, mas no mínimo venial, em que sentido? Em enfraquecimento, no sentido de enfraquecer a caridade para com Deus e para com o próximo. Eu vou tentar exemplificar um pouco aqui, Eric, só para que isso fique bastante claro para nós. Eric, um dos pecados, por incrível que pareça, do nosso tempo mais graves, talvez o mais grave de todos, chama-se indiferença. O Papa Emérito Bento XVI alertou para isso. Esta guerra espiritual não é minha, essa necessidade de reparação e conversão dos pecadores não é problema meu. Os católicos não sentem no próprio corpo a necessidade de completar em si o que faltou à paixão de Cristo, como São Paulo tanto pregou, Eric. Não faltou nada à paixão de Cristo, mas quando ele fala faltou é no sentido de estender, de avançar nos séculos, o corpo místico de Cristo avançar nos séculos a sua paixão. De que forma? Penitencialmente. Sofro por vós em meu próprio corpo, até que seja revelado plenamente o mistério de Deus, Eric. Até que seja revelado. Um católico que não se preocupe em sofrer no próprio corpo a paixão de Cristo, até que seja revelado o triunfo de Deus definitivo sobre a humanidade, é um paralítico. Desculpa, posso? Isso aqui é de autoria minha, hein? É um parasita, Eric. É um parasita do corpo. Ele só drena, só tira, mas não acrescenta, não coopera com nada. Me diga que não é um parasita. Me diga que não é um parasita. E responde muito bem a isso. Se nós estamos no tempo do crime, da indiferença, Eric, da indiferença, da omissão, já se pode ver que quem não assume uma vida espiritual, portanto uma vida de oração e de penitência convictas, sinceras, é um omisso, é um indiferente. E caminha para um pecado gravíssimo. Se no começo, na raiz, aparentemente inocente, pode ser só um pecado venial, que nunca é só, porque já é pecado, vai caminhar certamente para uma vida cristã pífia, mesquinha, minguada, encolhida, e que será vivida em chave de pecado mortal. Aí sim, em chave de pecado mortal. Vou dar só um exemplo. Quando vai se acostumando a dar pouco, se chegará um tempo em que não se dará
nada. A ideia é essa, Eric. Quanto menos eu dou, menos eu quero dar. Uma pessoa que chega à Santa Missa atrasado e ela se habitua a chegar atrasada, ela não está mais em pecado venial, ela está em pecado mortal, Eric. Ela já está em pecado mortal. E que bom se nós começarmos a ensinar isso às pessoas. Hein? Chegar na missa atrasada é pecado gravíssimo. E nesse domingo, se você não quiser cair, suponhamos se for na missa da noite, complicou. Porque a pessoa já terminará a missa em pecado mortal, Eric. Se for na missa de manhã, o pároco pode ter a dignidade de olhar para ela e dizer assim, filho querido, olha, vai para casa agora, volta para a missa mais tarde, e para a missa inteira, e ama o Senhor. Se for na missa do domingo às 19 horas, vai complicar, porque ela já vai estar entrando em pecado mortal naquele momento. Mas é um pouco a lei da inércia, do se arrastar, do não dar quando poderia. E aí se vê o quanto, sim, Eric, o não fazer essas práticas, no princípio constitui um pecado venial. Mas depois, a tendência é piorar. Ah, vai piorar. Nosso tempo está acabando. Eu só queria uma última questão e já pedi a bênção do senhor na sequência para encerrar. Diante de tudo isso, né? Parece que Deus gosta do nosso sofrimento, a gente entende dessa maneira, é correto pensar isso. Por que tanto penitência e sofrimento? Deus gosta disso? Não. Deus gosta de ver a gente sofrer, os seus filhos sofrerem? Não, aqui precisa ter claro duas coisas, Eric. Deus nos ama infinitamente. Nós não temos culto ao sofrimento e à dor. Não somos masoquistas. Agora, quando nós, por amor, livremente nos unimos ao que Ele teve de sofrer por nós na cruz, dando seu Filho, para nos tirar das garras de Satanás, e amorosamente nós nos unimos a isso, o sofrimento que ali é vivido é o culto do nosso amor, da nossa fidelidade e obediência a Ele. E é isto que Ele acolhe. Não é o sofrimento material em si, mas é o que Ele porta na sua raiz, no seu fundamento, o desejo de amá-lo e de ser dele incondicionalmente. Se para amar eu sofro, o sofrimento é santo, é belo, é santo e vai fazer a sua obra. Eu posso sofrer masoquistamente. O problema, Eric, nós já tratamos isso em outro programa, mas eu vou dizer só aqui. Só uma coisa tola, hein? Tonta. O problema é que uma pessoa, ela recorta o seu corpo inteiro para pôr piercings até na membrana da íris. Na membrana da íris, na membrana dos olhos. Mas por Deus, para amá-lo, para unir-nos mais a Ele, se fazemos, é causa de ridicularização e de espanto das pessoas. Deus nos ama nós, não ama o nosso sofrimento, ama nós. E quando para sermos dele sofremos, isso é sacrifício de agradabilíssimo odor a Ele. Bonito. Padre, a sua bênção para encerrar, por favor. Então que esta bênção nos leve a uma vida penitente, a uma vida verdadeiramente de desejo de nos unirmos a Deus, matando a carne, o mundo e o demônio em nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Wander. Essa conversa é interessante, esse assunto é profundo, bonito, né? Como eu disse no início, daqueles assuntos que a gente sempre tem que voltar para ele, porque a gente sempre tem que aprender. Por isso que a gente volta para esses assuntos recorrentes, a gente aprende um pouco mais. Curtam a página do programa Eclésia no Facebook, a gente espalha os nossos trabalhos por lá também. A página do Padre Wander. Eu posso dizer, a página do Padre Wander no Facebook, organizada pelo nosso querido Eric. E eu estou com um canalzinho no YouTube também, viu, canal no YouTube, se colocar Padre Wander. Padre Wander de Jesus Maia. Wander de Jesus Maia, que é o nome do senhor. Wander com W. Lá. No YouTube não tem como errar. Muito bem, é isso aí, Padre. Obrigado, até a próxima oportunidade. Na semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser, para mais um programa Eclésia. Até lá, tchau, tchau.